Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, autora principal desse trabalho. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha pesquisa, intitulada Maturidade Sexual de um jacarcinite de ilha oceânica, conhecido como Jungarte lagostuma. A espécie é um caranguejo terrestre, e dentro da Infralimbrachiura ela apresenta um dos mais altos graus de terrestrialidade. Ela também é endêmica de ilhas brasileiras, como Alto das Rocas, Fernando de Noronha e Trindade, e de uma ilha localizada na costa da África, conhecida como Ascensão. De forma bem resumida, a espécie apresenta elevada relevância ecossistêmica por atuar como engenheira ecológica nos hábitats em que ocupa. E, infelizmente, no presente, ela é categorizada como uma espécie ameaçada de extinção, principalmente pelo seu isolamento geográfico, pela exploração antrópica crescente nos hábitats de ilha e devido à introdução de espécies exóticas. Assim, uma alternativa para tentar proteger a espécie é compreender seus aspectos reprodutivos, pois eles ajudam a desenvolver estratégias de manejo que protejam a espécie e as outras associadas à sua cadeia trófica. Então, delimitar um tamanho de maturidade nos ajuda na compreensão desses aspectos, sendo esse o nosso objetivo. Para isso, avaliamos 3 tipos de maturidade: a morfológica, onde a carapaça e o próprio ductelar indicam o tamanho ideal para a reprodução; a fisiológica, onde de forma interna o organismo apresenta gônadas aptas a esse processo de reprodução; e a funcional, que é quando o caranguejo já atingiu os outros aspectos e já se encontra realizando a função da reprodução. Para isso, 2 expedições foram realizadas na Ilha da Trindade, uma em 2019 e outra em 2020, onde 1.658 caranguejos foram coletados, medidos e sexados, tudo isso na temporada de reprodução, que é correspondente ao verão. Na maturidade morfológica, a largura da carapaça ela foi utilizada como variável independente, e o comprimento do próprio ductelar como variável dependente para ambos os sexos. Para os caracteres secundários, a variável dependente das fêmeas ela foi a largura do quinto somito abdominal e a dos machos o comprimento dos 2 gonopódios. As medidas elas foram calculadas por uma função holométrica, tendo os pontos de quebra analisados e graficados pelo programa RStudio. Na maturidade fisiológica, ela foi avaliada através da dissecação. Então, foram avaliados a coloração e o tamanho das gônadas em referência ao hepatopâncreas, juntamente com a largura da carapaça, que configurou três estágios de maturidade. A proporção dos indivíduos ela foi calculada pela ogiva de Galton e também foi analisada e graficada pelo programa RStudio. Bom, a maturidade funcional ela considerou a largura das maiores carapaças exibidas na maturidade morfológica e os indivíduos com gônadas maduras na maturidade fisiológica para ambos os sexos. Bom, as fêmeas elas tiveram um adicional, então foram avaliadas também a exposição de ovos na cavidade abdominal. Como resultados, na maturidade morfológica, foram encontradas 2 quebras, sendo a primeira referente ao seu início de maturidade e a segunda correspondente ao crescimento do quelípto do adulto. Para os machos, essas quebras ocorreram em 52,5 e 64,5 milímetros de LC, e para as fêmeas, essas mesmas quebras ocorreram em 44,2 e 65,2 milímetros de LC. Para os caracteres secundários femininos, houve sobreposição nos pontos de dispersão, aparecendo a primeira fêmea juvenil numa largura de carapaça menor, 59,8 milímetros, e a adulta pela primeira vez numa largura de carapaça de 42,9 milímetros de LC. Então, dentro desse intervalo, a maturidade morfológica ela foi estimada em 47,8 milímetros de LC. Para os machos, houve apenas uma ruptura do genia, então que separou o adulto do juvenil, sendo o início da maturidade de ambos os gonopódios muito próximos. O primeiro foi em 48,9 e o segundo em 50,5 milímetros de LC. Bom, a maturidade fisiológica para os machos, o início foi estimado em 57,9 milímetros de LC e para as fêmeas esse mesmo início foi estimado em 51,7 milímetros de LC. A maturidade funcional dos machos ela foi registrada em 56,4 milímetros, enquanto que para as fêmeas essa mesma maturidade ela ocorreu em 56,6 milímetros de LC. Bom, como conclusão, foi possível perceber que a maturidade morfológica ela precedeu demais em ambos os sexos. Houve sincronização entre a maturidade morfológica e fisiológica dos machos, enquanto que para as fêmeas a maturidade funcional ela foi posterior às demais maturidades analisadas. As fêmeas elas chegaram à maturidade morfológica e funcional antes dos machos, mas de forma geral o início de maturidade ele foi praticamente o mesmo para ambos os sexos na Ilha da Trindade. Bom, essas são as minhas referências bibliográficas e obrigada por ter assistido até aqui.